Quanto mais sabemos, mais erramos. É verdade isso? Vamos conversar sobre esse assunto? Meu nome é Rodolfo Stoner, eu sou o criador deste canal aqui, onde abordamos tópicos de liderança e gestão, gestão da manutenção, gerenciamento de projetos. E, muito bem, se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E há um sininho. Clicando no sininho você será sempre informado dos novos lançamentos do canal. Bom, então vamos lá. Quanto mais sabemos, mais erramos. É verdade isso? E se é verdade, o que isso tem a ver com gestão? Bom, então vamos lá. Existem diversos tipos de fenômenos. Alguns fenômenos naturais, sobre os quais o homem, o ser humano, tem pouca ou nenhuma possibilidade de alterar, e há os fenômenos sociais, políticos, econômicos, que são fortemente regidos pelo ser humano. No que tange aos fenômenos naturais, a nossa previsibilidade tem aumentado muito. Por exemplo, as previsões meteorológicas antigamente eram muito ruins e hoje em dia já são bastante precisas. Não obstante, nós, o ser humano, temos pouca possibilidade de atuação. Por exemplo, podem ser previstos furacões nos Estados Unidos, e são previstos com grande exatidão, acurácia, mas o máximo que pode ser feito é avisar as populações para que se desloquem, para que se protejam, etc. Então, sobre fenômenos naturais, há pouca coisa que possamos fazer. Me recordo no Carnaval de 2020, que agora em 21 não teve, né? Ainda não havia, só estávamos começando a ouvir falar alguma coisa de pandemia. Lembro-me que em São Paulo havia uma previsão de chuva para o Carnaval. E a Skol, a fabricante da cervejinha, né, fez uma campanha, divulgou e tal, que ela ia com aviões pulverizar, não sei se era gelo seco, partículas de gelo, alguma ação para ver se a precipitação, a chuva caía antes de São Paulo, mais ao sul, que é de onde estão vindo as nuvens, né? Bom, como publicidade, logrou, surtiu o efeito, obviamente, todo mundo, pô, a escola está batalhando pelo Carnaval, mas, de fato, não gerou nada, né? Ou seja, a chuva caiu mesmo durante o Carnaval em São Paulo. Bom, então nos fenômenos naturais, e justamente por estar falando de fenômenos naturais, procurei colocar aqui ao fundo essa bela foto, né, exibida recentemente no Fantástico sobre a Via Láctea, fotografada em Foz do Iguaçu, né, remetendo aí aos fenômenos naturais. Por outro lado, há os fenômenos sociais, econômicos. E aí a nossa previsibilidade é muito falha. E vou dar um exemplo, sem querer entrar no viés político. Em final do século XIX, 1870, 80, né, a Revolução Industrial estava no seu apogeu na Inglaterra, máquinas de vapor, teares e tal, e a massa trabalhadora era extremamente explorada. Crianças trabalhavam de 10 a 12 horas de domingo a domingo, né? Dormiam no chão da fábrica para poder acordar e já ir trabalhar, almoçavam trabalhando. E foi nesse contexto que surgiram as ideias de Karl Marx. Repito, sem nenhuma conotação política. Ele viu aquilo e criou suas manifestações políticas, o Manifesto, seus livros, o Capital e tal. E hoje em dia, nada disso existe na Inglaterra. E você, a Inglaterra se tornou comunista? Claro que não. Porém, os capitalistas, as empresas, os empresários, ao verem que essas profecias de Marx, né, proletários de todo mundo, univos, né, não tem nada a perder senão seus grilhões, fariam sentido para aquela massa trabalhadora. E aí eles começaram justamente a avançar nos aspectos sociais, e foi por isso que as ideias marxistas não prevaleceram, tá, na Inglaterra. Tá? Ou seja, o fato de saber
uma previsão que ocorreria se as coisas não mudassem, fez com que eles modificassem. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as devidas adequações, no que tange a analistas financeiros, que eventualmente fazem uma recomendação de uma ação. Claro que eles têm subsídio para tal, para avaliar se tem mercado, etc., informações, às vezes, privilegiadas, podem orientar. Tal ação é uma boa opção. E aí as pessoas que acompanham começam a comprar aquela ação e aí a previsão se torna realidade. Tá? Então, nós muitas vezes, quando fazemos previsões em aspectos sociais e econômicos, nós modificamos o comportamento futuro. E quando você me perguntou, e isso aí o que tem a ver com gestão? Cada vez mais, isso eu tenho enfatizado muitas vezes, todos nós estamos cientes, estamos em um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Ou seja, as mudanças ocorrem muito celeremente. E as nossas próprias previsões, o planejamento estratégico, por vezes tinha um horizonte de alguns anos, hoje o horizonte se torna cada vez menor. E nesse sentido, aquele velho e bom ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, utilizado no processo de melhoria contínua para nossos processos internos, sim, que é muito bom, que é muito útil, ele tem que dar não o lugar, mas tem que compartilhar o espaço com algo mais recente, que é o ciclo OODA. Observe, oriente, decida, haja. Esse novo ciclo OODA, sobre o qual eu vou falar com um pouco mais de detalhe futuramente, em outro vídeo, foi criado por John Boyd, que era um coronel aviador, americano, na Guerra da Coreia, onde ele colocava que a ideia seria desorientar o inimigo ao mesmo tempo que busca captar as intenções e estar sempre pronto para mudar. Então, é nesse sentido que eu quero lembrar que quando você vir uma previsão, você enquanto empreendedor, você enquanto gestor, vir uma previsão de algum aspecto social, econômico, ok, vamos avaliar, vamos acompanhar. Mas esteja atento que o próprio fato de você e seus competidores também estarem avaliando isso aí, pode mudar o cenário. Então, as previsões, por mais acertadas que sejam, elas, ao acertarem, fazem com que o futuro possa mudar. Esteja sempre atento a isso aí, porque o mundo hoje é extremamente volátil. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E faça seus comentários, compartilhe esse vídeo. Por hoje é só. Obrigado!